Olá, meu nome é Marcos, sou pai de Pedro, de 2 anos de idade. Eu sou o Diego Valença, pai de Camila, de 7 anos, e de Daniel, de 7 meses. Eu sou Alisson Silva, pai de 3 filhos. O primeiro, Arthur, que está no alto, abençoando a gente aqui. E Heitor e Giovana, que estão aqui conosco. Heitor de 7, Giovana de 4. Eu sou o Tarcísio, sou pai do Samuel, de 9 anos, e o Lucas, de 4. Meu nome é Rodrigo, sou pai de Clarice e ela tem 2 aninhos. A paternidade, para mim, acredito que é o maior desafio na vida de um homem, Onde a gente nós pais temos total influência no desenvolvimento tanto emocional, quanto físico e quanto espiritual dos nossos filhos. Sem dúvida, é fazer com que ele atinja a adolescência com seus princípios morais já formados. E quais seriam esses princípios morais? O altruísmo, a honestidade, ser uma pessoa justa. Então, resumidamente falando, sem dúvida, a educação é o maior desafio de um pai para seu filho. O que não me contaram sobre a paternidade é que o nosso relacionamento, no caso meu com minha esposa, passa a mudar bastante no sentido de quando a gente não tem o filho, não tínhamos o nosso filho, ela era a minha prioridade. Então, seja uma viagem, uma saída, a gente sempre fazia os planos voltados para, no caso, mim e ela. E quando a gente passa a ter um filho, ele passa a ser a nossa prioridade. Então, para todos os locais que a gente possa sair, a gente sabe que tem que ter o cantinho dele, tem que ter aquele espaço kids, tem que ter aquela viagem que tem a diversão do nosso filho, ou seja, ele passa a ser nossa prioridade. Apesar de ser uma coisa que a gente, desde a época de namoro, eu e minha esposa, a gente vislumbrava, não é uma coisa que você encara com muita naturalidade. Você fica numa explosão de sentimentos, não tem como. Quem é pai sabe, quando isso aconteceu, quando a gente soube que ia ser pai. E é uma mistura de sentimentos, Apesar de eu ter 2 filhos, a gente perdeu o nosso primeiro. Uma gestação de quase 9 meses. Há cerca de 15 dias do nascimento dele, ele se foi. A gente perdeu. E era o Arthur. É quem a gente considera hoje ainda o nosso primeiro filho. Quando a gente, depois de um ano que tudo isso aconteceu, quando ela me surpreendeu, com o exame dela, do beta, quando eu cheguei em casa, um ano depois da perda do Arthur. Heitor, graças a Deus, hoje, é o que tem 7 anos, é o mais velho, extremamente saudável, com todas as peripécias de uma criança da idade dele, que a idade pede, Giovana veio igualmente saudável, a caçulinha hoje. Eu não tenho um momento mais importante com meus filhos, porque para mim todos são. Porque cada segundo deles rindo, respirando, brincando, para mim é um milagre. E eu sei que eu tenho o Arthur ainda junto, Eu sinto essa presença, porque para mim paternidade é isso, é presença. Ser pai sempre fez parte do meu planejamento, do meu sonho. Eu, graças a Deus, tenho uma referência muito boa, que é o meu pai. Então, eu sempre quis viver isso também com meus filhos. E não é fácil. Meu pai sempre falou isso pra gente, que quando vocês tiverem os filhos de vocês vão ver o grande desafio que é. Então, a educação, de fato, ela é muito complicada. O dizer não para um filho, que muitas vezes a gente sabe que é necessário, é doloroso, é difícil. Então, para mim, é o principal desafio. Que eu acabei sendo surpreendido do como a vida muda. Por mais que muitas vezes você escuta as pessoas falarem, mas de fato você acaba comprovando na prática, e a prática sempre ela é muito diferente da teoria, é como você acaba sempre priorizando os filhos, A gente, muitas decisões, muitas coisas, a gente
acaba sempre colocando os filhos à frente, que é o que nos rege. Na primeira vez a euforia é maior porque é o primeiro filho, né? Então tudo é muito novo. E já tendo um pouco mais de experiência no segundo, mas eu ainda tive a mesma alegria. Assim, é uma sensação sensacional, a gente não tem nem como descrever. Tem gente que pensa que pai é diferente de mãe. Tem sim, cada um tem suas responsabilidades, mas eu acredito que um acrescenta o outro. Eu acho que ninguém chega para dizer a você que esse desafio seria dessa forma, né? Que muita gente faz essa separação. E eu e minha esposa, a gente tenta sempre mostrar para eles que nós somos um complemento um do outro. E no começo eu não tinha ideia nenhuma, né? Só o que meus pais falavam, meus tios e tal. Mas o primeiro momento assim que eu vi realmente que ia ser pai foi quando eu vi ela nos meus braços, né? Quando ela nasceu, na verdade. Aí isso foi o primeiro momento assim que realmente eu vi que tinha alguém que dependia de mim. Eu acho que a educação conta muito, principalmente no mundo que a gente está hoje em dia. O amor é um amor realmente que você vai ter com uma pessoa, assim, um amor muito forte, não é qualquer amor. É um amor que realmente que não tem nada que substitua aquilo. Eu vim perceber isso ao passar do tempo, não foi imediato, mas quando você vê uma pessoa dependendo de você e quando você chega em casa e vê aquela pequenininha, papai, papai, isso já é de bom tamanho. Enquanto eu tiver vida, poder estar ao lado do meu filho em todos os momentos, seja bons ou seja ruins. Quando forem os momentos ruins, que eu seja um colo para ele, que eu seja uma fonte para ele poder desabafar do que possa estar passando, de algo ruim. Quero estar junto sempre, comemorando com ele todos os objetivos que ele vem a alcançar. O legado que eu quero deixar é um pouco, usufruir um pouco do que eu tenho de espelho do meu pai, do meu sogro também, que graças a Deus é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de conviver e fazer com que os meus filhos se tornem pessoas de bem para a sociedade, né? A paternidade para mim é deixar o legado, é viver da melhor maneira e orientar meus filhos a serem sempre melhores, né? Eu acredito que nossos filhos têm que ser melhores do que nós mesmos, do que os pais. Então eu acho que meu objetivo aqui, a minha missão de vida como pai, é tornar meus filhos melhores do que eu fui aqui na Terra. Eu acho que minha vida é deles, sabe? Isso não quer dizer que eu tenho que esquecer de mim. Isso não quer dizer que eu tenho que esquecer de mim, das coisas que eu sei que como pessoa, como indivíduo, né, eu tenho que me atender. Mas eu não vou negar que tudo que eu faço é muito inspirado por eles, né? Pensando muito na alegria deles, né? O legado que eu quero é o legado que o meu pai deixou para mim, que é tipo ser bem visto por todos e ser uma pessoa de bem, uma pessoa que procurou estudar, procurou ser alguém, procurou vencer na vida e que ela futuramente olhe para mim e fale, esse é o meu pai.